Iniciantes devem correr na subida? Devem fazer treinos de subida? Devem se expor a uma subida correndo? Ou devem ficar só no plano? Tem essa dúvida? Você é iniciante? Então fica comigo até o final desse vídeo que tenho certeza que você vai aprender um monte de coisa prática hoje. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Bicudo, eu sou profissional de educação física, sou especialista em corrida de rua e também sou criador do programa Bora Correr. Se você é novo ou nova aqui no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora no início do vídeo, se inscreve, clica ali, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Toda semana tem um monte de vídeo novo por aqui sobre corrida, sobre exercício, treinamento, motivação na corrida, então seja bem-vindo e bem-vindo. Bom, é uma pergunta que eu recebo direto, principalmente dos meus alunos mais iniciantes. O que é uma pessoa iniciante? Aquela pessoa que está bem no início mesmo, que está começando agora. Eu falei uma coisa bem óbvia, né? O que é iniciante? Uma pessoa que está no início. Pô, brincadeira, né? Mas né? No mundo da corrida de rua, tem corredores mais bem treinados, mais avançados. Tem um pessoal que está no nível intermediário, já corre há algum tempo, mas ainda não está tão bem treinado. E tem a galera mais iniciante. E tem a galera que está até abaixo do iniciante, que eu costumo brincar e falar assim, tá no zero, tá no nível zero. Lá no meu programa eu chamo de turma zero. Quem vai começar realmente do zero, vai começar pela caminhada, da caminhada vai passar para algumas corridinhas, e essas corridinhas vão aumentando de volume, aumentando de tamanho, então essa pessoa tá um dia correndo continuamente, correndo bastante, com mais fôlego, com mais resistência. Então se você é uma pessoa que é desse nível ainda, do zero para o iniciante, está bem no comecinho, está mais caminhando do que correndo, ou seja, no seu treino, você caminha, corre, seu tempo de corrida ainda é pequenininho, o seu tempo de corrida é bem menor do que o seu tempo de caminhada, ou seja, você mais caminha do que corre no seu treino, então essa informação é muito importante. E é minha dúvida que muito aluno me fala assim, professor, na minha cidade tem muita subida, eu não tenho uma área totalmente plana durante o meu percurso, durante o meu treino, sei lá, a pessoa vai fazer um treino de 40 minutos ou de 1 hora na rua e ela não consegue encontrar um terreno todo planinho, assim, tem muitas subidas às vezes e tal, tem cidades, né, ou bairros da sua cidade que tem mais morro, umas subidas mais íngremes. E aí, o que faz nesse momento? A pessoa está naquele processo, está caminhando, chegou a hora de correr. Ela programou ali, por exemplo, vou caminhar 4 minutos e tenho que correr 1 minuto. Mas eu caminhei 4 minutos e eu cheguei numa subida. E agora, bem na hora que eu ia correr, tem uma subida. Eu corro na subida ou eu não corro na subida? Eu mudo o percurso? O que eu faço? Então, para explicar isso, eu estou gravando esse vídeo. Minha sugestão para você que é um corredor ainda iniciante, procure fazer todas as suas corridas, todos os estímulos de corrida do seu treino no plano. Não faça na subida. Por que não fazer na subida? Rodrigo, mas uma prova de corrida de rua tem que preparar a pessoa para a subida. Se ela for um dia fazer uma São Silvestre, tem subida, não vai poder correr na subida, que mimimi é esse? Não é mimimi. É um cuidado, é uma precaução. Pensa uma coisa comigo. Quando você está iniciante, você está nesse processo de caminhar e correr, qual a função desse treino? A parte de correr é fazer os seus batimentos cardíacos subirem. Você está treinando, na verdade, quem? O seu coração, o seu miocárdio, né? O seu sistema cardiorrespiratório, obviamente. Então, assim, você caminhou, frequência cardíaca diminuiu. Você correu, frequência cardíaca subiu. Você caminhou de novo, frequência baixou. Você correu, subiu. E é esse sobe e desce que vai adaptando o seu coração. Lembra que o nosso coração ele é um músculo. Ele se adapta com os estímulos que a gente vai dando para ele. Então, esses estímulos de corrida, a gente vai progressivamente, respeitando o princípio da sobrecarga, progressivamente aumentando esse estímulo, aumentando esse volume de corrida, e vai chegar uma hora que você está correndo lá 10 minutos direto, 20 minutos direto, 30, 40, 50, 1 hora direto. Só que isso começa bem passo a passo, vai escalonando essa dificuldade, esse cansaço, esse esforço que a gente faz. Então, se você está nessa fase, que ainda você corre bem pouquinho, tipo 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, e mais caminha ainda durante o seu treino, e você está nessa fase, estou caminhando, chegou na subida, vou correr ou vou andar? Minha sugestão para você
é você caminhar na subida. Você pode até fazer esse teste. Quem tem esteira, quem treina em academia, tal, tem aquelas esteiras com inclinação, né? Você consegue simular uma subida ali, né? Pode fazer esse teste. Você faz uma subida caminhando, sem correr, com inclinação. Ó, vamos de novo, volta um pouquinho comigo. Imagina que você está caminhando na esteira. Caminhada, normal, e está zero inclinação, a esteira está no plano, tá? Você está lá, por exemplo, a 6 km por hora, 6.0 e você está caminhando. Aí você está monitorando sua frequência cardíaca está lá, sei lá, 130 batimentos por minuto. Só um exemplo, tá, gente? Didático, claro que isso varia absurdamente de pessoa para pessoa, fator idade, condicionamento físico, velocidade, enfim. Mas só para ter um parâmetro de comparação aqui. Pô, tô lá caminhando. Eu vou simular uma subida. Eu continuo com aquela velocidade e coloco uma inclinação, por exemplo, de 10% na esteira. A esteira vai subindo, fica íngreme como se você estivesse numa subida mesmo, né? O que vai acontecer com a sua frequência cardíaca? Ela vai se manter em 130 batimentos por minuto? Obviamente não. Fica ali 1 minuto, 2 minutos na subida. A sua frequência cardíaca começa a subir, porque é um esforço a mais. Você está cansando mais, então é mais difícil, você precisa fazer mais força para subir. A frequência cardíaca sobe, é um nível de exigência maior. Aí depois você abaixa a esteira, você diminui a inclinação, coloca no zero, coloca no plano de novo. Ficou mais fácil, sua frequência cardíaca vai diminuir. Na rua, mesma coisa, você está simulando uma subida, mas imagina que você está na rua e você encontrou uma subida. E você chegou na subida e é a hora de correr. Você programou ali, tantos minutos eu vou andar, tantos eu vou correr, chegou na hora de correr. Se caminhando na subida, a frequência cardíaca já sobe, para que você precisa correr? Então minha dica é, caminhe na subida. Vai equivaler, para quem é iniciante, vai equivaler ao esforço de uma corrida no plano. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo. Eu estou lá na esteira. Estou caminhando a 6 por hora. Minha frequência está 130 batimentos. Eu vou agora correr 1 minuto, por exemplo. Aí você acelera lá para 8 km por hora. Você sai do 6 e vai para o 8. E corre 1 minuto. Você começou a correr, o que vai começar a acontecer? Sua frequência cardíaca vai começar a subir. Chegou no final de 1 minuto, ela está com certeza mais alta do que estava caminhando. Faz sentido? É isso, você gerou um estresse e faz parte do treino, porque você está querendo evoluir na corrida. Então, joga a frequência cardíaca para cima, joga para baixo. Joga para cima, joga para baixo. Você vai treinando isso, vai ficando cada vez mais fácil. Aí de 1 minuto, você vai aumentando esse tempo, então você vai suportando esse exercício mais tempo. Na rua, mesma coisa. Então, você está lá caminhando. Era o meu momento de fazer minha corridinha de 1 minuto, por exemplo. Mas eu vou pegar uma baita de uma subida aqui. Eu vou correr subindo. Cara, se você corre subindo, pode ser uma sobrecarga cardíaca para você. E eu estou falando de segurança mesmo, né? Então assim, você não precisa correr subindo. Não estou dizendo que você é proibido de correr subindo, tá? Você que é iniciante. Então fala assim, não corra na subida de jeito nenhum. Não é que eu estou de mimimi ou que eu estou extremamente preocupado. É porque é uma sobrecarga cardíaca desnecessária nessa fase do treino. Se você já é mais bem treinado, se você é aquela pessoa... eu já consigo correr direto, muitos minutos. Eu consigo correr meia hora, 40 minutos. Eu consigo correr 1 hora direto. Obviamente que você vai estar correndo e você vai pegar uma subida, você vai continuar correndo na subida. Talvez seu ritmo diminua um pouquinho, talvez você não consiga ir na mesma velocidade que você está no plano, mas você consegue correr. A frequência vai aumentar? Vai. Vai cansar mais? Vai. Por isso que eu falei, talvez você reduza um pouquinho a velocidade para conseguir vencer aquela subida, mas você já está mais bem treinado para conseguir vencer uma subida. A pessoa que é iniciante, ela não está bem treinada, ela é iniciante. Né? Então ela não precisa se expor a esse esforço extra de uma subida. Então seria como se você colocasse, eu preciso colocar uma carga no meu coração, né? Que é aumentar a velocidade, por exemplo, durante 1 minuto. É uma carga. Eu preciso colocar uma carga dobrada, fazer essa subida, fazer essa corrida, fazer aumentar a minha frequência e ainda fazer subindo.
Não precisa. Pode ser uma sobrecarga adicional desnecessária. Pode ser que você passe mal, pode ser que o esforço seja muito grande e pode fazer você desistir. Você fala assim, cara, eu nunca... Você vai pensar isso e você vai pensar com razão até. Você vai pensar assim, cara, eu nunca vou conseguir correr nessa subida. Nossa, já estava difícil correr no plano, na subida é impossível. E você vai ficar com essa sensação de fracasso, de frustração. Além da questão saúde, né? Mas a questão emocional. E não é legal ter essa sensação. O que é legal ter? É legal ter a sensação da conquista. Então, por isso eu falo para os meus alunos, comemora as pequenas vitórias. Um passinho de cada vez. Pô, eu consegui vencer aquele 1 minuto correndo, no plano. Corri, frequência subiu, cansei um pouco, tal. Legal, vou andar. Aí recupera, caminha, tal. Por exemplo, lá 4 minutos caminhando. Vou correr 1 minuto de novo. Vai lá e corre 1 minutinho de novo, tal. Um ritmo confortável. Agora, você coloca isso numa subida, cara, a frequência cardíaca já sobe naturalmente, só de você estar subindo. Para que você precisa colocar mais uma carga ali? Colocar corrida junto com subida? Não precisa. Então a resposta é não precisa. Não é que você é proibido. Você não é proibido de fazer nada, você é livre, né? Se você quiser teimar comigo e falar, não, o Rodrigo não sabe nada de corrida, vou lá pegar uma baita subida aqui, vou dar uns tiros na subida. Provavelmente não vai render muito esse treino. Vai ser bem difícil, vai ficar muito cansado. E pode ser que você passe mal, porque seu corpo não está preparado para esse esforço todo. Gente, respeita o princípio da sobrecarga. Respeita os princípios do treinamento desportivo. Correr, eu falo isso sempre, correr pode até ser intuitivo, né? Pô, uma criança de 2 anos, ela corre, ninguém precisa ensinar ela a correr, ela corre. Agora, treinar a corrida não é intuitivo. Treinar corrida exige conhecimento, informação, métodos de treino. Eu tento passar isso aqui para você aqui no meu canal do YouTube gratuitamente, faço isso com o maior prazer, porque eu quero realmente que você tenha uma melhor experiência com a corrida. Um dia, se você quiser, você pode ser meu aluno, minha aluna, mas o fato é que você pode ter uma evolução mais segura, mais confortável, seguindo ali um passo a passo de treinamento. É isso que eu tento passar um pouco aqui para vocês. Então, respondendo a pergunta principal desse vídeo. Iniciante, pode ou deve correr na subida? Se você é muito iniciante, você, na minha opinião, não deve. Não vou ficar em cima do muro, não. Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Na minha opinião, não deve. Tá? Porque você não precisa. Vai chegar o momento de você fazer isso, de você se desafiar a esse ponto de estar correndo e passar por subidas e tal e continuar correndo. Você vai chegar nesse patamar de condicionamento físico. Você ainda não está. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer que, tipo assim, cara, eu não estou tão bem treinado. Para que eu vou correr numa subida? Se eu posso caminhar na subida e ter o mesmo efeito, praticamente o mesmo efeito. Porque o objetivo da corrida qual é? Lembra? É subir a frequência cardíaca. Então se eu estou lá na minha caminhada, pô, vou caminhar 4, vou correr 1, chegou no meu 1 de correr, e eu estou numa subida, é só continuar caminhando, porque a frequência vai subir como se eu estivesse correndo no plano. Porque é uma corridinha leve que você vai fazer no começo. A frequência não vai sair de 130 e vai para 200 batimentos. Não, nem deve acontecer isso. Ela vai subir um pouco. Ela já vai subir um pouco caminhando na subida. Então, se você mora numa cidade ou está num bairro que tem muita subida e muita descida, lembra disso. É a hora de eu correr, mas está na hora de subir. Sobe, cara. Sobe. Só sobe caminhando. Vai equivaler uma corridinha. Se você pode dar uma aceleradinha na caminhada, para realmente fazer a frequência cardíaca subir, você sentiu o cansaço daquele momento, passou aquele minuto, por coincidência pode acontecer, pô, cheguei lá no plano, terminei a subida, e agora? Agora eu corro? Não, agora você espera o próximo ciclo, agora você caminha, porque sua frequência já subiu. Agora você caminha, respira, quando chegar a hora de correr de novo, provavelmente você vai estar no plano, ou vai estar numa descidinha. Na descidinha pode correr, você não vai ter uma sobrecarga tão grande. Só toma cuidado com o impacto na descida, né? Então, cuidado com a velocidade, dá uma afastadinha no braço para aumentar o equilíbrio, tal. Toma só cuidado com risco de queda mesmo, né? Não da frequência cardíaca agora, mas risco do impacto. Quando você está descendo, tem mais impacto. Então lembra daquela técnica de absorver bem o impacto, faz uma corrida bem silenciosa, sem fazer barulho quando o pé estiver batendo no chão. Tudo isso para te dar mais conforto, inclusive. Bom, essa é a dica para você que é iniciante. Se você conhece alguém iniciante, manda esse vídeo para essa pessoa, talvez ela vai gostar de saber disso, talvez vai aprender alguma coisa nova sobre treinamento, sobre condicionamento físico. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo,
pô, deixa um curtir. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica ali embaixo, se inscreve, clica lá no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos aqui, muitos conteúdos para te ajudar nesse mundo da corrida de rua e te vejo no próximo vídeo. Um abraço para você, ótimos treinos e bora correr!